Aleluia. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, e a partir do versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Vamos orar um pouco mais? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos capacite, Senhor, cada um de nós a ouvirmos a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, sustenta-nos a força do seu poder. E a mim, Senhor, meu Deus, eu te peço, dá-me a palavra para com intrepidez fazer notório o mistério do teu evangelho, Senhor. Ó Deus de glória, traga luz, Senhor, traga luz para que a tua palavra, Senhor, meu Deus, ela seja recebida, seja praticada e Senhor, meu Deus, cause grande benefício conforme a tua vontade. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Repreendemos tudo aquilo que são fortalezas, sofismas, todo pensamento altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo a obediência de Cristo cada pensamento. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O versículo 1 e 2 de 2 Coríntios, capítulo 6, fala exatamente do significado do termo kairos, o nome kairos, tá certo? Que significa isso que nós acabamos de ler: tempo da oportunidade, dia da salvação. Eu diria que, de forma mais simplificada, explicando, é o Deus que sempre nos dá uma segunda chance. Deus que sempre nos dá uma nova oportunidade. Então, por isso que eu digo, não me canso de dizer, que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Para a pior das pessoas que possa existir na face da terra. Jesus veio por ela, sofreu por ela, morreu por ela, pagou um alto preço por esta pessoa. Então há esperança para essa vida, para essa pessoa de salvação, enquanto ela está viva. Há esperança, né? Porque o nosso Deus é o Deus que dá a oportunidade da salvação. E o Espírito de Deus, ele está se movendo. O Espírito de Deus está derramando do poder dele, está levando o pecador ao arrependimento. A graça do Senhor está sendo derramada nos quatro cantos da terra. Em todo lugar pode-se ver, pode-se ouvir o mover de Deus. Deus, ele está operando. Deus, ele sempre vai operar, porque o propósito de Deus é salvar. Lá em João, no capítulo 3, no versículo seguinte ao 18, que é o 19, que diz assim: porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse condenado por ele. Mas Deus enviou o seu único Filho ao mundo para que todos possam ser salvos pelo Senhor Jesus. Amém? Então o Senhor Jesus, ele veio para salvar. O Senhor Jesus, ele não veio para condenar. Amém? Então nós temos essa fé de que o Senhor está se movendo. E está se movendo aqui, neste lugar, nesta igreja, nesse bairro e na vida de todas as pessoas que vierem a me ouvir neste momento, em nome de Jesus. Versículo 3, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. O apóstolo Paulo, ele sempre teve esse cuidado para com os de fora, principalmente. O apóstolo Paulo sempre teve esse cuidado, né? E ele sempre levou muito a sério o que Jesus falou: ai de quem fizer tropeçar um desses pequeninos. Melhor lhe for amarrar uma pedra ao pescoço, amarra uma corda na pedra e a corda no pescoço. E melhor lhe fora ser jogado no fundo de um rio, do que fazer alguém tropeçar a um desses pequeninos. Tá certo? Então, com base nisso, o apóstolo Paulo sempre teve muito esse zelo, né? O zelo pela palavra do Senhor, palavra da salvação, o zelo pela salvação das pessoas, né?
esse cuidado para que ele próprio, através da vida dele, ele pudesse ser o bom testemunho. Para que muitos, através da vida dele, por isso que ele, em outro lugar, ele fala assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então sempre o apóstolo Paulo teve esse zelo. E aqui ele orienta, né? Ele faz essa exortação aos irmãos da igreja em Coríntios. Que cada um de vocês não seja motivo de escândalo. 4. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus. O que ele está falando aqui? Recomende a nossa fé. Recomende o nosso proceder. Recomendem a nossa posição, a nossa postura. Façam com que as pessoas olhem para nós, que somos imitadores de Cristo, e proponham para que essas pessoas também possam começar a serem imitadoras de Cristo. Que essas pessoas elas se convertam dos seus maus caminhos. Que essas pessoas elas abandonem os ídolos, abandonem os deuses pagãos, os deuses desse mundo. Que essas pessoas abandonem o viver ímpio, o viver iníquo. E que essas pessoas passem a seguir o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Porque só em Cristo há a salvação. E ele estava falando, então cada um de nós precisamos carregar Cristo dentro do nosso coração. Nós precisamos permitir que a nova natureza, a natureza divina, a natureza de Deus, venha agir em benefício dessas pessoas que ainda não têm a salvação. Então recomendem a nós mesmos, como ministros de Deus. Agora, em qual situação? Como sendo donos de iates, de mansões, de helicópteros, de jatinhos, de aviões, de empresas, de pessoas que tenham joias nos dedos, que impressionam por suas muitas joias que usam nos dedos, que impressionam com seus relógios de ouro, de pessoas que impressionam com seus ternos, gravatas de grife. Não. Ele fala, em primeiro lugar, na muita paciência. O que a gente vê de pessoas intituladas como bispo, apóstolo, pastor, padre, quem quer que seja, sendo impaciente com as pessoas e principalmente com os seus obreiros, é uma coisa impressionante. É como se eles fossem os patrões, os chefes, e aqueles outros são os seus subordinados, que tem que aguentar mau humor, estupidez, grosseria, tirania. Ele está falando aqui, ó. Nós recomendamos a nós mesmos, na muita paciência, nas aflições. Tem aqueles que se intitulam servo do Senhor, que começa a ser aflito, ele já começa a querer ir para a televisão. Estou sendo perseguido. Rapaz, é dessa maneira que você tem que se recomendar aos outros. É com perseguição, é com aflição. Não querer ficar criando facções, grupos que vão te defender, de maneira que se outras pessoas aí fora falarem mal da igreja A, do pastor A, do bispo A, do apóstolo A, e tem até pai apóstolo, tem que chamar de pai o cara agora. E ao contrário do que Jesus mandou fazer, Jesus falou, a ninguém na terra trateis como pai, porque pai é só um, que é o vosso pai que está no céu. Mas o cara quer título, quer ser intitulado. E ele cria esses grupos para defender ele. Paulo aqui, ele está criando grupos não para defender o apóstolo Paulo, mas ele está criando grupos para defender a bandeira do Evangelho, para defender o nome do Senhor. Aleluia! Nas privações. Tem crente aí que se não comer, se parar de comer mistura, ele já começa a botar a culpa em Deus e não vai mais para a igreja. Começou a faltar dinheiro, não pode comprar roupa, ele não vai mais para a igreja, ele não serve mais a Deus, ele não se recomenda mais. Aqui Paulo está falando, eu me recomendo a mim e a todos aqueles que servem, os verdadeiros servos do Senhor, eu me recomendo nas privações, na falta de dinheiro para comprar algo, na falta de ter algo.
E aqui a gente está falando de um homem que era um viver abnegado, porque o subtítulo aqui dessa passagem é a abnegação de Paulo. O que é um viver abnegado? A pessoa não vive mais para ela, mas ela vive para aquele que o chamou, Jesus Cristo. Não vive para ela. Então o dinheiro que ele arrecadava não era para comprar casa para ele, não era para comprar roupa para ele, não era para pagar os seus carros, não, ele não tinha nada disso. Todo o dinheiro que ele arrecadava era para os pobres da Judéia, é para os pobres de outros lugares que tinham ali necessitados na igreja do Senhor. Era o viver abnegado. Nas angústias. Vou dizer uma coisa para vocês. A marca do verdadeiro servo de Deus é viver na angústia. É claro que tem momentos de alegria. Mas a maior parte da vida de um servo de Deus é viver na angústia. Nos açoites. Quando fala de açoite, isso aqui não é metafórico, não. Açoite mesmo, chicote no lombo do apóstolo. Agora, tem gente que se diz apóstolo, sai ali, alguém xinga, ele já acha que, está me perseguindo. Sai uma matéria em jornal A, jornal B, o que será de mim? Eu estou sofrendo demais. Estou sendo açoitado. Eu já vi gente falar disso. E aqui o apóstolo Paulo, ele era botado no tronco mesmo e metiam chicotada nele. Porque ele fala dos romanos, eu recebi uma quarentena de açoites, de chicotada, menos um. Significa 39. O que o soldado romano sem vergonha fazia na época? Segundo a lei, não podia exceder 40. Então ele não chegava a 40, porque quando chegava a 39 ele voltava. Parecia analfabeto, mas ele não era analfabeto, é que ele queria maltratar mais. Então o Paulo está falando, eu estou me recomendando nos açoites. E certa vez ele chega e fala, ninguém me moleste, porque eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Muitos estudiosos falam que essas marcas são as chicotadas, que ficaram marcas. Eu acredito que seja também. Outros falam que se de repente é marca mais a nível de alma, mais a nível de sentimento, eu não sei, mas que ele foi marcado, foi. Nas prisões, vocês lembram quando Paulo e Silas, eles são presos? E ali na prisão, eu já expliquei para vocês, já preguei sobre isso, que eles foram amarrados de cabeça para baixo. Foram amarrados as pernas e as mãos. E os colocaram eles de cabeça para baixo. Nas prisões. Mas a marca de um servo fiel, de um crente fiel, de alguém que realmente é um apóstolo, como o apóstolo Paulo foi, o que é? É no momento em que ele está sendo preso, até mesmo nas prisões, ele glorifica o Senhor, ele canta, ele louva, ele adora ao Senhor, e vidas são salvas, são curadas para a glória do Senhor. Não fica chorando. Vamos fazer uma vigília em prol do tal. Vamos fazer uma caminhada. Vamos fazer um protesto. Não pediu nada disso para o povo. Pelo contrário, tem um momento, numa das cartas a Paulo, que ele fala assim, lá na questão de Roma, ele fala assim, na minha defesa, ninguém apareceu. Meu Deus, que abnegação. Ninguém foi lá, nem na hora que ele foi para ser julgado. Mas ele diz, contudo, o Senhor me amparou, me assistenciou. Abnegação, então o título aqui é viver abnegado, é a abnegação de um crente fiel. Oh glória! Nos trabalhos, trabalhou muito em prol do Evangelho do Senhor, abriu igreja, foi um dos apóstolos que mais abriu igrejas, que mais preparou obreiros, que mais preparou presbíteros, diáconos, para trabalharem na obra do Senhor. Aleluia! Nas vigílias, mas vigília não tipo assim, né, chamar os animadores, não, vigília de oração mesmo, vigília de consagração mesmo, e está clamando ao Senhor ali, aleluia. Nos jejuns, na pureza, no saber,
na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Antes desse trecho do versículo 7, essa relação toda é exatamente a característica do crente fiel. Ele é puro, ele é santo. Quando ele olha de forma santa. Quando ele fala em santidade, palavras que vão edificar e palavras santas. Quando ele pensa, quando ele sente, ele procura se vigiar para estar sempre em santidade, para que Cristo seja glorificado no corpo dele também. Em tudo, que Cristo seja glorificado. E acerca do relacionamento interpessoal, é o amor não fingido. O que é o amor fingido? É o amor de aparência. Pessoa que fala que ama pelas costas, mas quando vira, não está nem aí. O amor não fingido é principalmente, e aqui nós estamos falando de amor abnegado. Eu ontem ainda, é incrível como Deus fala conosco. Me encontrei com uma pessoa que ela estava indo num cemitério, aqui no Embu das Artes, São Paulo capital, para quem não conhece. Grande São Paulo, aliás, Embu das Artes. Tá? É uma das cidades que fica no entorno da cidade de São Paulo. Divisa, né? Com a cidade de São Paulo. Essa pessoa estava vindo da Zona Leste, da Vila Prudente. Teve que pegar lá o metrô, trem e tal. Chegou na estação Capão Redondo, teve que pegar o carro de aplicativo para ir até o cemitério dos israelitas, ali no Embu. E essa pessoa estava falando para mim, quando eu liguei para essa minha amiga, o pai dela morreu. Eu liguei para essa minha amiga e ela falou, não vem não, é muito longe. É muito longe. Aí essa pessoa falou, eu sei que é longe, tudo bem que é longe, mas eu vou até aí. Eu posso não precisar, eu posso não ter nada para te falar. Mas uma coisa eu sei, eu quero te dar um abraço. Meu Deus. Isso é amor abnegado. Amor abnegado, quando a pessoa, ela por educação, por gentileza, ela chega para você e fala assim, não precisa. Aí você fala, precisa sim, eu faço questão de estar aí. Mas não precisa se incomodar, precisa sim, eu faço questão de te ajudar. Faço questão, eu vou estar aí. E a minha esposa até falar que, inclusive, a gente recebe isso de gente que a gente nem espera muitas vezes. Minha cunhada lá dos Estados Unidos, ela passou uma mensagem confortadora para minha esposa. Ela falou, eu sei o que vocês estão passando. Eu sei o que ele está passando. Eu queria só dizer para vocês que eu sei. Eu entendo vocês. Que não é fácil, que não é difícil. Que não é fácil. É muito difícil. Então, esse amor não fingido é isso. Não é só falar que ama, porque falar é fácil. Eu te amo em Cristo, meu Jesus. Meu irmão. Eu te amo em Cristo, meu irmão. Eu te amo, minha irmã. Eu te amo. Mas e na hora do vamos ver? Será que a pessoa vai estar lá presente para ajudar? A empatia? Se colocar no lugar? Será? É disso que Paulo está falando aqui. Porque amor fingido, meu irmão, alguém consegue enganar alguém hoje em dia? Não consegue. Tá? Então, o amor fingido não se resume a tipo, falou que me amarra, mas por trás falou mal de mim. Não. Amor fingido não é só tipo o contrário, que é a prática do ódio, as atitudes de ódio. Falar mal, ter inveja, ter ciúmes, desejar o mal, às vezes até fazer o mal. Não. Mas é principalmente a pessoa deixar de fazer algo pelo seu próximo. Isso é a coisa pior que existe. Agora, não venha alguém dizer que, não, mas não posso fazer nada. Como não pode fazer nada? Sempre nós podemos fazer alguma coisa pelo nosso próximo. Sempre. Quem crê, diga amém. Agora vamos seguir aqui. Estamos terminando já. Bem rapidinho hoje, tá? Eu quero frisar
na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensivas. Você tem duas armas que você pode usar, vindo de duas fontes que você pode usar. Uma fonte é Deus, tá? Que Ele te dá armas para você usar. A outra fonte é o Satanás, que ele dá armas. Não é que ele tem armas, mas ele usa essas armas que tem na sua natureza humana, tá? Tanto arma de defesa como arma de ataque. Vamos falar primeiro da arma de Satanás? Matar alguém, você até pode matar. A arma de Satanás você usa. Matar o corpo físico. Enganar alguém, você consegue até enganar. Odiar alguém, você consegue odiar. Roubar alguém, sequestrar alguém, você até consegue. São armas que você tem. Você pode usar tanto as armas, a arma que é a língua, para falar mal, para ultrajar, para falar calúnia, para difamar. Você pode fazer isso. São armas de Satanás. Armas